Olá! Hoje nós vamos falar sobre a gestão do conflito escolar, da classificação dos conflitos aos modelos de mediação, segundo o texto do professor Álvaro Crispino. Quer estudar para concursos? Estude no SEMAF Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. O professor Crispino inicia dizendo que há uma crise na educação, devido à falta de políticas públicas de longo prazo. Na verdade, há uma descontinuidade nas políticas públicas educacionais que atendam às necessidades da comunidade. Há também o afastamento de bons docentes por conta do desprestígio e da perda significativa de salários. Então, uma classe que vem sendo sucateada, desvalorizada historicamente, e isso afasta bons docentes. Há também ineficácia dos sistemas de gestão excessivamente burocratizados e longe da realidade das escolas e das famílias, e recursos cada vez mais induzidos. Para apresentar seus argumentos, o professor Crispino, ele apresenta os resultados de uma pesquisa que foi feita sobre o jovem, a sociedade e a ética. E essa pesquisa constatou que o jovem identifica na violência o maior problema da sociedade atual, superando inclusive o desemprego. A escola ocupa o segundo lugar entre as instituições importantes para o desempenho do seu futuro, perdendo apenas para a família. Os professores e as escolas são as duas instituições que ainda encabeçam a lista de confiança com altos índices percentuais. Os jovens, diferentemente do que diz o senso comum, solicitam os limites próprios à juventude. O jovem julga que a disciplina rígida, juntamente com a criatividade e o diálogo, fazem parte da boa escola, para desespero de gestores e docentes que defendem o vai levando, ou laissez-faire, certamente pela lei do menor esforço, já que o salário é o mesmo no final do mês, ok? Então, o laissez-faire é aqueles gestores que, vai levando, deixa aí, né? Método bola, do jeito que vem, vai. E aí não colocando regras, não acabam colocando disciplina, que exigiriam aí o diálogo, ok? Então, ele julga que a disciplina rígida, o jovem, ele pensa que sim, tem que ter disciplina, mas também tem que ter criatividade, tem que ter diálogo para que uma escola seja boa. Apesar de todas as dificuldades, gente, o jovem ainda crê na educação como alternativa e na escola como um instrumento de mobilidade social e de diferenciação para o futuro. Sobre o conflito, né? O conflito e o conflito na escola. Nós só percebemos o conflito quando este produz manifestações violentas, porque na verdade o conflito ele nasce das diferenças. Ele tá assim, tem duas pessoas que pensam diferente, ali já tem um conflito latente, né? Mas quando esse conflito vira violência, é que ele aparece então como conflito, porque muitas pessoas preferem abafar o caso e não trabalhar o conflito. Então, o professor Crispino, ele conclui que o conflito só se manifesta de forma violenta porque ele já existia antes como uma divergência, como um antagonismo, era uma pequena opinião diferente e nós não soubemos ou não fomos preparados para identificá-lo. Toda vez que o conflito se manifesta, nós agimos para resolvê-lo, coibindo a manifestação violenta. E neste caso, nós esquecemos que problemas mal resolvidos tendem a se repetir. Okay? No universo da escola, a divergência de opinião entre alunos e professores, entre alunos e entre os professores, seja uma causa objetiva de conflitos. A massificação da educação, quer dizer, a escola abriu-se para todos, mas não se preparou para receber todos, isso que a gente chama de massificação da educação,
Se por um lado garantiu o acesso dos alunos à escola, por outro expôs a escola a um contingente de alunos cujo perfil a escola, não estava preparada para absorver. Então, a escola, a gente diz, democratizou-se na quantidade, abriu vagas para todos, mas não democratizou-se na qualidade, porque não se preparou para receber todos os alunos, com as suas diferenças e dificuldades. Com a massificação, trouxemos para o mesmo espaço alunos com diferentes vivências, com diferentes expectativas, com diferentes sonhos, com diferentes valores, com diferentes culturas e com diferentes hábitos. Mas a escola permaneceu a mesma, ela não se adaptou aos alunos. Esse conjunto de diferenças é causador de conflitos, conflitos que, quando não trabalhados, provocam sim uma manifestação violenta. Na avaliação do professor Crespino, eis a causa primordial da violência escolar. São um conjunto de diferenças que criam conflitos que são mal trabalhados, ok? Um conflito criado pela diferença de conceito ou pelo valor diferente que se dá ao mesmo ato. Professores e alunos dão valores diferentes para a mesma ação e reagem diferentemente no mesmo ato. Isso é um conflito. Como a escola está acostumada a lidar com o tipo padrão de aluno, ela apresenta a regra dos alunos e ela pensa, ela requer que o enquadramento seja automático. A regra é essa, todo mundo tem que seguir, pronto, acabou. E quanto mais diversificado for o perfil dos alunos e dos professores, maior a possibilidade de conflito ou de diferença de opinião. O conflito é inevitável e não se devem suprimir seus motivos, até porque ele possui inúmeras vantagens, dificilmente percebidas por aqueles que veem nele algo a ser evitado, Então, é senso comum evitar o conflito. Alguém pensa diferente? Não fala que você pensa diferente porque você vai provocar uma discussão. É o abafo-caso, o famoso abafo-caso. O Crespino diz que isso não é bom. Por quê? Porque problemas mal resolvidos tendem a piorar, a aparecer novamente, a se repetir e às vezes se repetir de uma forma violenta, Vantagens do conflito. Ajuda a regular as relações sociais, ensina a ver o mundo sob a perspectiva do outro, se esse conflito é trabalhado, evidentemente, através de um diálogo, O ponto principal, o primeiro ponto é se colocar no lugar do outro, por que a opinião do outro é diferente da minha, e ele permite o reconhecimento das diferenças não como ameaças, mas um resultado natural de uma situação em que há recursos escassos, ok? Ajuda a definir as identidades das partes que defendem suas posições, permite perceber que o outro possui uma percepção diferente e, é claro, as pessoas podem pensar diferente de mim ou de você, nós estamos numa sociedade livre e democrática, ninguém tem que pensar todos da mesma forma, Racionaliza as estratégias de competência e de cooperação. Ensina que a controvérsia é uma oportunidade de crescimento e de amadurecimento social. O conflito é a manifestação da ordem em que ele próprio se produz e da qual se derivam suas consequências principais. O conflito é a manifestação da ordem democrática que o garante e o sustenta. A ordem e os conflitos são resultado da interação entre os seres humanos. A ordem em toda a sociedade não é outra coisa senão uma normatização do conflito. A maneira de lidar com o conflito escolar ou educacional é que irá variar de uma escola que veja o conflito como instrumento de crescimento ou que o interpreta como um grave problema que deva ser abafado. Conflitos entre docentes. Por que ocorrem conflitos entre docentes? Por falta de comunicação, por cada um defender seus interesses pessoais, é o individualismo ainda muito presente nas nossas escolas, questões de poder, salve-se quem puder, conflitos anteriores que não foram bem resolvidos, valores diferenças, busca de pontuação, quer dizer, de posição de destaque, conceito anual entre docentes, não indicação para cargos de ascensão hierárquica, divergência em posições políticas ou ideológicas. Conflitos entre alunos e docentes, Porque às vezes os alunos não entendem o que os docentes explicam
ou porque acham que recebem notas arbitrárias, ou porque divergem sobre critérios de avaliação, ou porque na visão do aluno ele foi avaliado de uma forma inadequada, ou porque se sentem discriminados por falta de material didático, por não serem ouvidos, tanto os alunos quanto docentes, e por desinteresse pela matéria de estudo, ok? Conflito entre os próprios alunos, eles surgem devido a mal-entendidos, a brigas, a rivalidades entre grupos, a discriminação, ao bullying, ao uso de espaços e bens, a namoros, assédio sexual, perda ou dano de bens escolares, eleições, viagens e festas. Além disso, nós temos conflitos também entre pais, docentes e gestores, devido a agressões ocorridas entre alunos e professores, a perda de material de trabalho, associação de pais e amigos, conflitos devido à cantina escolar, a falta de serviços pelos professores, pela falta dos professores, pela falta de assistência pedagógica dos professores, por critérios de avaliação, aprovação e reprovação, pelo uso do uniforme escolar, pelo não atendimento a requisitos burocráticos e administrativos da gestão. Por que a mediação do conflito na escola, né? O professor Crispino ele defende a mediação. A mediação induz atitudes de tolerância a novas formas de colaboração, de cooperação, de confiança e de solidariedade, responsabilidade e iniciativa individual que podem contribuir para uma nova ordem social. O primeiro ponto para a introdução da mediação de conflito no universo escolar é assumir que existem conflitos e que esses devem ser superados a fim de que a escola cumpra melhor as suas reais finalidades, né? Tipos de escola. Nós temos aquela que assume a existência do conflito e o transforma em oportunidade, e aquela que nega a existência do conflito e terá que lidar com a manifestação violenta do conflito, que é tão conhecida como violência escolar. As escolas que valorizam o conflito são aquelas onde o diálogo é permanente, objetivando ouvir as diferenças para melhor decidirem. São aquelas onde o exercício da explicitação do pensamento é incentivado, objetivando o aprendizado da exposição madura das ideias por meio de uma comunicação eficaz, onde o currículo considera as oportunidades para discutir soluções alternativas para os diversos exemplos de conflito no campo das ideias. Devemos ser explícitos naquilo que esperamos dos estudantes e também explícitos naquilo que nos propomos a fazer. Finalmente, o professor Crispino propõe 7 grandes motivos para realizar o programa de mediação. A capacitação em resolver conflitos valoriza o tempo, não se perde muito tempo com conflitos. A capacitação em resolver conflitos ensina várias estratégias úteis. A capacitação em resolver conflitos ensina aos alunos consideração e respeito para com os demais. A capacitação em resolver conflitos reduz o estresse. Possibilidades de aplicar as novas técnicas em casa, com familiares e amigos. A capacitação em resolver conflitos que podem contribuir para a prevenção do uso de drogas e álcool. E a possibilidade de sentir a satisfação de estar contribuindo com a paz no mundo. Afinal, podemos pensar diferente e isso faz parte das relações humanas. Muito obrigada a todos.